Olá, o meu nome é Pedro Correia e este é o sétimo vídeo da série de vídeos de geoestatística utilizando o SGEMS. Neste caso vamos falar sobre a krigagem. E basicamente a imagem da apresentação que eu meto aqui é uma grid no qual estão inseridos o hard data ou as amostras que nós temos para fazer o resto da estimação do nosso campo. E basicamente, embora isto não apareça assim no SGEMS, aparece só o contorno da grid. Estes bloquinhos que vocês estão aqui a ver existem lá também. Então vamos a ver como é que fazemos essa krigagem. Isto é o que temos até ao momento. No vídeo atrás fizemos o ajuste do modelo, que nós nem sequer vamos utilizar agora aqui para fazer a krigagem. Mas basta que aqui no painel de algoritmos escolham aqui na estimação a krigagem. Se o painel não estiver visível por algum motivo, vocês vêm aqui ao View e metem Algorithms Panel e ele volta a aparecer. E o mesmo podem fazer para outro tipo de coisas, de campos do software. E a primeira coisa que aparece vai ser isto, onde nós temos que escolher o nome da grid onde nós vamos estimar a partir destas amostras que vemos aqui a nossa variável. E o nome da grid que eu escolhi é esta, é a quarta, e vamos dar o fósforo como nome à variável que vai ser estimada. É possível que isto apareça aqui krigagem simples, que é preciso meter uma média. Nós vamos trabalhar com krigagem normal, neste caso é o mais comum e por isso é que eu vou fazer. Este bloco kriging também é outro método que vocês podem utilizar para krigagem, também não o vou utilizar. E aqui no hard data é onde nós temos que escolher, porque neste caso eu só tenho uma amostragem, mas posso ter vários objetos com amostragens aqui e tenho que escolher um deles. Neste caso é o horto, é o único que tenho, e podia estar a krigar o ID, a variável ID, ou a variável teor em fósforo, e é esta que eu vou krigar. A seguir aparece aqui o campo do Search Ellipsoid, que é o elipsoide de procura. O que é isto do elipsoide de procura? O elipsoide de procura é o seguinte: imaginemos que eu queria krigar este campo aqui, este bloco aqui. E este bloco vai ter que ser krigado em recurso a uma série de amostras que existem. Portanto, se o meu elipsoide de procura for este, por exemplo, ele não vai apanhar nada, não vai apanhar nenhuma das amostras, pelo que não vai conseguir krigar este valor. Se o meu elipsoide de procura for, por exemplo, este, ele já vai apanhar 4 amostras lá dentro que pode utilizar para krigar. E além disso, este elipsoide não precisa tal como o nome indica, não precisa de ser propriamente uma circunferência. Um elipsoide significa que pode ter uma tendência, e neste caso a procura podia ser feita assim, maior na direção vertical do que na horizontal. E é isso que nós fazemos aqui. Portanto, se eu vier aqui ao SGEMS, está aqui a dizer, na direção máxima estou aqui a meter 10, e estou aqui a meter 10 porque a minha grid, se eu for aqui, grid ela vai, tem 24 células, começa em 0,25 e acaba em 24 vezes 0,25, que acaba em 6. Vai de 0 a 6, e esta vai de 0 a 5, ou de 0,25 a 5,25 e de 0,25 a 6,25, melhor dizendo. Portanto, o que eu estou aqui a meter é um raio de procura suficientemente grande para englobar a grid inteira. Não precisa de ser necessariamente assim. Eu posso meter raios de procura para acontecer o fenómeno que eu ainda agora estava a dizer. Basicamente o que eu estou a fazer agora é estar a meter um raio de procura, seja lá qual for o bloco, grande o suficiente para englobar a minha grid inteira, a minha malha inteira, ou portanto as minhas amostras todas. E a seguir está aqui os ângulos, da mesma maneira que aparecia na variografia, e se calhar isto é uma boa oportunidade para explicar o que é que estes ângulos querem dizer. Então é o seguinte: o primeiro, tal como diz aqui azimuth, refere-se ao ângulo na horizontal, e o dip refere-se ao ângulo na vertical. Eu vou tentar desenhar esse esquema aqui. Vou chegar isto aqui um bocadinho para a esquerda, ver se consigo fazer o boneco. E então tenho 3 eixos.
Tem 3 eixos. Exato. E o meu ângulo vai ser feito... O meu azimuth vai ser medido assim. Isto era supostamente... Suponho que se note melhor se for uma curva. Vai ser medido assim. Bem, que se lixe. Prontos. Tanto que se eu fizer... se esta for a direção para norte, portanto... se calhar é melhor eu escrever aqui. É a direção 0, 0. E isto é a direção 90, 0. E esta seria a direção 0, 90, ou 90, 90, desde que tenha aqui um 90 no segundo parâmetro, ele vai, a reta vai ser totalmente vertical. Mas continuando, se eu for aqui a escolher, se eu escolhesse, por exemplo, esta linha aqui, eu estaria a escolher a direção 15, imaginemos, 15, 0. Esta aqui seria 45, 0. E esta aqui seria 75, 0, imaginemos. Como podem calcular, eu estou aqui a aproximar valores, eu não sei muito bem, é simplesmente o suficiente para vocês terem uma ideia visual de como é que se comporta o primeiro ângulo que aparece naquela caixinha. Naquela caixinha em que aparece o azimuth, que eu vou tentar reproduzir aqui. Portanto, em que este seria o azimuth, este o dip e este o rake, tal como aparece aqui. Azimuth, dip e rake. E pronto, o primeiro ângulo define isto, a direção máxima no ângulo vertical. O segundo ângulo faz a mesma coisa, só que para a vertical. Portanto, seria assim. Caraças, isto nunca fica bem. E portanto, se eu tiver aqui, ou fazer outro para dar como exemplo aqui, eu vou ter, por exemplo, a direção 0, 30, aqui uma vírgula, e a direção, sei lá, 0, 70. E pronto, e além disso eu posso ter direções mistas, né? Se ela vier aqui parar ao meio, eu posso ter a direção 45, 30, e viria parar algures aqui, não sei, não é? Em que estaria a fazer aqui paralelo com esta reta e estaria à mesma altura daquela. Agora, falta saber qual é que é a última direção. Vamos imaginar que a direção que eu estou a considerar mesmo mais importante é exatamente esta. Portanto, eu nesta direção tenho o ângulo... Isto é o quê? Tenho o ângulo 45, 30. E agora, o que softwares de geoestatística precisam é sempre terem uma direção principal e duas perpendiculares a essa direção. Ora, a perpendicular a esta direção pode ser... poderia ser esta, por exemplo, e a outra perpendicular ser esta. E isto fazia aqui um pequeno referencial. O problema disto é que quando vocês estão a fazer, e agora imaginemos que estou a ver de frente a minha direção principal, que é aquele pontinho, ou que eu queria que isto fosse um pontinho. Prontos. E eu estou a ver de frente, isto é como se estivesse a ver a minha direção principal de frente, e quer dizer que uma perpendicular a esta seria esta, ou esta. E eu preciso de duas perpendiculares e essas duas serviram perfeitamente. O problema é que existem perpendiculares infinitas, porque eu vou até meter com outra cor, assim. Por exemplo, esta também seria perpendicular e esta também. Ou esta também seria perpendicular e esta também.
Então nós precisamos de um ângulo, que é o rake, que nos diga a rotação que nós estamos a fazer sobre a direção principal. E é precisamente essa rotação que é o rake. Agora, regra geral, para os casos que nós fazemos, e eu vou apagar isto tudo, é que nós estejamos só a mexer na horizontal, porque a direção vertical é automaticamente 0,90, porque para a maioria dos casos, pelo que não é necessário estar a trabalhar no sentido de estar a encontrar direções muito diferentes. E por esse motivo é que podemos utilizar na maioria dos casos 0,00. E então o meu elipsoide de procura ficou 10-10-10 para conseguir englobar a minha grid inteira. E agora passo aqui para a parte do variograma. E na parte do variograma eu tenho que meter o efeito pepita, que eu já teria descoberto quando estive a fazer o meu estudo de variografia, como vimos nos 2 vídeos anteriores. E eu, no caso que meti aqui, isto vai aparecer tudo a zeros, mas no caso que meti aqui, meti 2 de amplitude na direção máxima, que estou a considerar esta que está aqui em baixo, pelo mesmo critério do raio de procura há bocado, e para as 2 perpendiculares a essa, que portanto esta seria a direção norte-sul, esta é este-oeste e esta a vertical, portanto o 0,90 cima-baixo. Aqui a contribuição é o patamar, e recordem-se que no patamar eu meti aqui na parte do histograma, quando fui ver nos dados, eu fui à procura da variância desta variável e meti 00574, que é exatamente o que está aqui. E a seguir, a preencher estes campos todos, eu posso simplesmente correr o algoritmo e ele está corrido. E se eu vier agora aqui, a partida aparece assim, se eu vier agora aqui e carregar no mais, eu vou conseguir ver a minha variável trigada em todos os meus blocos. Para além disso, aparece aqui uma segunda variável, que é o que se chama a variância de crigagem. E onde reparar que a variância é muito baixa no sítio onde estão as amostras e é mais alta nos sítios distantes das amostras. E pronto, são as 2 variáveis que resultam do processo de crigagem. Agora vou tentar fazer exatamente a mesma coisa, mas para uma grid que tenha, e eu vou aqui à procura de uma grid que tenha menos blocos. Vai a 2. Vou tentar fazer a mesma coisa para a 2. Exatamente o mesmo processo, simplesmente mudei aqui a grid onde vou estimar. E então corri o algoritmo. Quando são muitos blocos, ele às vezes demora um bocadinho. Neste caso, como a grid é tão pequenina, ele não demora nada. E vou meter aqui para visualizar a grid 2. E reparem que os blocos que tem são muito menos e então a crigagem ficou muito menos definida. E pronto, isto é sempre uma escolha que o utilizador tem que fazer, mas tem aqui 2 crigagens feitas. Reparem, elas até são minimamente semelhantes, simplesmente uma tem uma resolução muito mais alta que a outra. E pronto, é a escolha que o utilizador tem que fazer em relação aos parâmetros que tem que meter para a crigagem. Nos próximos vídeos agora veremos como fazer a simulação. Obrigado e até à próxima.